cutelaria é, de uma maneira bem simples, é a arte de fazer facas. Cada um tem um estilo, cada um tem um segmento. Uns fazem espadas, outros canivete, e tem cuteleiros que fazem tudo isso de uma forma bem bacana. Muita gente faz a cutelaria como hobby. Desse hobby você tem possibilidade de tirar peças de altíssima qualidade para vários usos, né? Um churrasco, um preparo de um sashimi, um preparo de uma salada, né? Com facas de altíssima qualidade, né? É uma arte milenar, né? E cada um coloca o seu diferencial nas peças. Como você pode ver, a cutelaria não é só faca, né? Para muitos ainda não entende, né? Porque cutelaria é todo instrumento de corte e ponta, né? Então tem essas variações, mas hoje a cutelaria, todo mundo busca a cutelaria de qualidade e artística. A cultura da cutelaria, na verdade, no Brasil nós temos a cultura, nós fazemos faca. Antigamente nós tínhamos as facas Sorocaba, né? E as facas que tinha no Nordeste, né? Que eram as famosas facas Sorocaba. Mas não era assim divulgado, né? Não era também artesanal, e sim era semi-industrial, né? Não era estritamente artesanal, né? A cutelaria de facas artesanais, de facas custom, ela é de origem, ela do povo americano, tá certo? Da própria cultura deles, do desbravamento do oeste americano, né? E na própria história deles, da colonização no país deles, né? A faca era uma das coisas mais importantes que tinha naquela época, era a faca. Pensando em faca como ferramenta de trabalho, acho que surgiu da necessidade mesmo, né? Da ferramenta. E, logicamente, foram se aperfeiçoando. Desde os primórdios, o ser humano precisava de uma arma, de um instrumento, né? Tanto para uso doméstico como o uso de defesa, caça, sobrevivência dele, né? Então eles começaram, que foi a primeira descoberta das pedras, né? Aí com o avanço, a descoberta de metais, depois veio o bronze, né? Que foi um dos metais que eles conseguiram com maior qualidade da pedra, era fácil para afiar. E aí já começaram a fundição, né? Juntar vários minérios, que veio o ferro, né? Depois o ferro, com a agremiação de outros minérios, derivou o aço, né? E aí, se você for ver, então, isso foi uma evolução com a evolução do ser humano mesmo, né? A gente tem inúmeras qualidades, modelos de faca. Mas se você falar em facas artesanais, o processo é exatamente o que era há milhares de anos atrás. Eu acho que o bacana disso tudo é você preservar. Porque hoje nós temos tecnologia que a gente pode fazer facas de cerâmica, que é uma coisa inovadora, né? Mas o que a gente pretende mostrar é o processo milenar mesmo, né? O sistema de forja, essa situação bacana de você pegar um material que até então seria um material imprestável, vamos dizer assim, e transformar isso numa ferramenta de trabalho. E saber que é possível se fazer isso como se fazia há milhares de anos atrás. E normalmente qualquer pessoa procurava um ferreiro, né, para fazer uma faca, principalmente quando ele ia caçar. Ele era caçador, que ele ia para as montanhas, que ele ia caçar, né, caçadores de castores, caçadores de búfalos, né, caçadores de neole, de bisão, né. E eles procuravam o quê? Procurava um bom artesão, fazia uma bela de uma faca, né, para fazer o que ele tinha que fazer. O cuteleiro surgiu do ferreiro, né? Porque o mestre ferreiro, que dominava o aço, né, ele começou a trabalhar especificamente com um instrumento, né? Ele se tornou especialista, por exemplo, especialista do ferrador de cavalo e o especialista de cuteleiro, mas os dois derivaram do ferreiro, de se forjar o aço, o material. E é claro que uns sobressaíram, né? Uns tiveram mais curiosidade em avançar com o processo,
né? E chegar ao ponto de fazer o metal ter uma dureza de fio. E não só o povo branco que estava dominando todo o território americano, os índios americanos também, os Apaches, os Sioux, os Moicanos, os Cheyennes, né? A faca era o símbolo deles, né? Então, e aí foi, isso começou a se propagar e chegou no Brasil através de uma pessoa chamada Laércio Gazinhato, tá? Grande conhecedor de facas boi, facas custom, né? E começou no Brasil, acho que na década de 80, 90, se introduziu no Brasil, onde surgiu aí alguns cuteleiros, alguns artesãos. E é um trabalho muito bonito, literalmente falando, uma faca é uma joia, né? A faca hoje, com o avanço, a evolução dos homens, facas tem de vários tipos, para várias funções e vários usos. E cada uma com um determinado tipo de fio também, né? Gume, né? Então, nós temos uma faca de cozinha, que hoje é muito conhecido como chefe, né? A gente tem as utilitárias, são facas do dia a dia que acompanham você, seja na cinta, no porte ou acompanhando dentro de um carro, que é para descascar uma laranja, né? Cortar uma maçã, fazer uma alimentação rápida. Nós temos aí facas táticas, facas de combate, que é de uso militar, né? Tanto para abrir uma caixa, uma porta, né? Ou até mesmo a própria defesa, é o último recurso, né? E as skinners, as hunters, são facas de caça, né? E muito conhecida e muito praticada, usada aí nos países que são permitida a caça. E dentro dessas famílias existem as maiores, as menores, as mais pesadas, enfim, aí teria que ser estudado caso a caso para ver a necessidade da pessoa que está pedindo uma faca para esse sentido. Então o artesão também tem isso. Um artesão, quando ele cria uma faca, quando crio uma faca, às vezes pergunto, por que você leva 1 ano para entregar uma faca? Porque aquela faca que eu vou fazer lá vai levar quase 1 ano mesmo para fazer, porque eu vou olhar ela, eu vou ver o designer dela, eu vou estudar tudo, a suavidade. Eu tenho que entregar alguma coisa que seja perfeita, que esteja, eu não vou falar que vai ser perfeito, mas esteja próximo do perfeito. Então, um grande artesão é aquele que sabe realmente fazer uma peça, além da beleza, né? Tem toda a parte do designer, da beleza, do acabamento. Ele tem no meio de tudo isso aí um bom tratamento térmico, um bom revenimento, né? Um bom aço, para que você esteja entregando uma peça dessa para alguém, ela seja digna de confiança para muitos e muitos e muitos anos. É um processo milenar e traz muito disso, ainda hoje é se usado o mesmo processo. A gente usa forja a carvão, que é uma coisa bem bacana de se fazer e é como se fazia antigamente. E logicamente a gente adapta, né, uma coisinha ou outra para ter um processo um pouco mais rápido. Mas aí tem esse sistema de forja que você tem que escolher os materiais. Normalmente a gente usa capa de rolamento, mola, de Kombi, enfim. Aquece ela na forja, até de 800 a 900 graus, né? É uma temperatura ideal para você poder moldar o aço, né? Nessa temperatura o aço ele já fica maleável, né? Não tem perigo mais de quebrar. Leva ele para a bigorna, marreta, você vai batendo, moldando a peça, o modelo que você quer. Depois da forja, vem aquela história que eu falei para você, que é o tratamento térmico e que é o ponto crucial para você enriquecer o seu aço. Então você vai lá, você forja, certo? As moléculas estão todas tensas. Se você deixar nessa situação, elas vão se quebrar, se caírem, ou então você nunca mais vai conseguir reafiar.
que elas estão muito duras. Então você tem que ter todo um processo de tratamento térmico. O que é isso? É você aprender a dizer, bom, eu estou usando um determinado aço, então eu vou ter que deixar nessa dureza. Depois de ter feito o tratamento térmico, você vai fazer o revenimento. O que é o revenimento? O revenimento você vai tirar a tensão do aço. Com o tratamento térmico, o aço ele fica muito quebradiço. Então você tem que fazer o revenimento, elevando essa temperatura, né, novamente, mas mais baixo, né, menos de 300 graus. Né? Você põe esse aço novamente nessa temperatura para tirar a tensão dele. Né? Então você vai estar tirando a tensão e algumas durezas excedidas no tratamento térmico. E depois disso vem a história de, antigamente não se polia a faca, né? Ia lá para fora, forjava e ficava lá com as marcas e tal, não tem problema. Eles descobriram a forma lá de fazer o tratamento térmico, estava feita a faca. Hoje você tem lixadeiras, né, que te dá a opção de fazer a parte de lixamento, você tem massas abrasivas que te dá a opção de você ter uma peça polida, né, como essa daqui, por exemplo, ó. Aqui já é uma faca bem espelhada. Então você tem toda a tecnologia, que não é tanta, né, mas te dá uma situação de ter uma peça polida. Feito isso, vai para a parte da empunhadura. Aí é a escolha da empunhadura, ou madeira, ou chifre, ou osso, ou algum material sintético, né? Feito essa empunhadura, né? Antes da empunhadura você tem que determinar o tipo da guarda, ou booster também, que é uma peça de metal, né? Entre a lâmina e a empunhadura, né? Depois de feito tudo isso, você vai desbastar a empunhadura ou o cabo de acordo com o tipo da lâmina e a sua mão, né? Para ela se encaixar certinho, ficar uma peça confortável, né? Isso é feito através de lixas. Esse é o passo, né, de uma faca forjada aí, né? O passo mais básico, né? O Damasco originou-se da Síria, né? Através da busca de aços de qualidade, né? De um processo de forja, né? E caldeamento. O Damasco é basicamente isso, são várias ligas de aço, né? Então tenho ligas diferentes, né? Aqui tem uma composição de aço, aqui tem uma outra composição. Se eu unir os dois, eles não vão virar um só, eles vão se juntar, mas eles vão estar com um desenho que é de uma liga e outro desenho que é de outra liga. É diferente da faca que você usa um aço só. O processo de confecção do Damasco, né, começa de um billet, né? O que é o billet? O billet é, vamos falar, um sanduíche de dois tipos de aço, né? Que com isso aqui você vai caldear. O que é o caldeamento? É unir esses dois tipos de aço. Como que é feito isso? Através de uma forja de 1000 a 1200 graus de temperatura, né? Vai bater com a marreta até juntar tudo, unir todo esse aço. E aí, depois que você fez o caldeamento, a união desses aços, você vai determinar o padrão dos desenhos. Quanto mais você dobra e estica a barra, menores vão ficar os desenhos depois. Hoje a cutelaria em si, ela une o caldeamento, né, para ter mais qualidade e o trabalho artístico, o desenho, o desenvolvimento da peça. Então é esse processo, é demorado, mas no final você tem um resultado muito bonito, muito bonito. Tem um exemplo bem bacana de uma faca militar, que é esta faca, a Wotan. Nós desenvolvemos esse projeto para uso do BOP. Cada segmento da polícia tem uma necessidade de campo. Então essa faca, a Wotan, ela tem uma ponta reforçada que é para esse uso que eles necessitam. Fora isso, tem a situação de ser uma faca forjada, integral, não existe, é uma peça inteira aqui, né? A gente tem uma situação de ter uma peça única. Então, por maior esforço que eles façam, e logicamente que está num bom tratamento térmico, ela não se quebra, que é a necessidade deles, né, nesse uso. A gente tem a situação aqui da guarda, que é integral, com a faca e com a espiga, e o que prende aqui é um rebite aqui, essa situação.
A legislação nossa hoje não proíbe o porte de qualquer instrumento de corte, né? Exceto espadins militares, isso é proibido por lei, né? Mas a lei nossa não tem nada que proíba, né? É por ser uma ferramenta. Então você pode portar em qualquer lugar, menos em estabelecimentos que o proprietário não permita você estar portando uma faca. E não tem descrição de tamanho, desde uma faca de 3 centímetros a 30 centímetros de comprimento. O que a gente orienta? Se vai levar uma faca, embaixo do banco, né? E não na porta, e não à mão, ou no porta-mala, né? Mesmo porque hoje não se usa uma faca sair para defesa. Não existe isso. Você compra uma faca para usar no churrasco, enfim. Então a gente orienta as pessoas a evitarem esse tipo de situação, porque tudo depende de interpretação. A gente procura fazer com muito carinho, né, a gente tem paixão por tudo isso, e colocar o que a gente tem, né, de material nas empunhaduras, e cada um, é lógico, aplica a sua habilidade, o seu jeito, né, o seu refinamento nessa história toda. Uma canela, se você imaginar uma canela de boi, né, aí se você imaginar uma empunhadura de faca feita de canela de boi. Então muda totalmente o valor dessa peça, né? Você passa a perceber isso como uma obra de arte que é pra gente, né? A gente, depois que a faca está pronta, a gente fica namorando ela um tempo, sabe? Até entregar para o cliente. Se você analisar a história da faca em si, né, foi a primeira ferramenta do ser humano. Então isso desperta, já está na genética do homem, a ter uma peça, né, a ter a peça de uso, de defesa, de caça, né, é uma ferramenta que volta ele ao passado, a ser aquele homem conquistador, guerreiro, lutador, caçador, né, que hoje não tem muito, né, mais, né, tá bem instinto, né? Então a faca desperta isso, né, no homem, né? E eu, na minha convivência, né, nascido e criado em fazenda, então eu tive que ter muita intimidade com facas. Se você pegar um colecionador de arma hoje e o colecionador de facas, as facas são muito mais caras do que a arma. Por incrível que pareça. Por quê? Porque a faca ela é única, ela é artesanal. E a arma não, é fabricação em série, tá? A não ser que são as armas antigas, né? Entendeu? Então, eu conheço colecionadores e colecionadora, tá entendendo? Que você chega na casa deles, é aquilo que eu acabei de falar instantes atrás. Olha, mas não põe a mão. Isso é curioso, realmente. Tem pessoas que têm facas, passam de 100 peças, mas eu acho que o que leva a pessoa a ter uma faca é a exclusividade. Ele pensou numa ferramenta, né, ou às vezes numa peça, né, uma peça de arte, ele desenhou essa peça, ele foi lá, ele fez, ele esperou, né, ele pagou, né, um valor estimado, enfim, eu acho que é a exclusividade que leva a pessoa a ter uma coleção de facas. Aqui no Brasil tem um monte de apaixonados por facas, né? Não é só um não, você vai em São Paulo, no Rio. Tem colecionador que você chega na casa dele, eu fiz faca para colecionador, que eu chego na casa dele e ele fala para mim, Pascoal, não põe a mão. Trabalhando com facas e confeccionando facas, profissionalmente já faz 17 anos. O meu começo foi a criação na fazenda, né, e gosto pelas facas, né. Aos 15 anos eu já comecei a forjar facas com mola de carroça, né, que é o que a gente tinha na fazenda, um aço muito bom, né, muito bom. E depois eu fui para o Senai, né, fui me especializar em alguns cursos no Senai para ajudar a fazer manutenção nos equipamentos agrícolas mesmo do sítio, né. E lá eu conheci vários tipos de metal, né, várias máquinas de usinagem, tipos de usinagem, né, ajustagem mecânica, né.
caldeiraria, né? Forjar, soldar, né? Um material, né? Isso me ajudou muito, me ajudou muito. E o gosto mesmo, o gosto, a paixão pela peça, né? Isso aí tudo eu juntei, né? Uni o útil ao agradável, né? Com os cursos, né? Eu comecei a fazer o que eu gostava mesmo, né? E comecei por hobby, né? E depois se tornou profissão mesmo. Hoje eu dependo da cutelaria. A gente tem um comércio na cidade que tem um outro segmento. E eu estava nesse mesmo segmento quando o meu cunhado, Pasquarelli, que é um cuteleiro bastante renomado, enfim, e ele estava precisando de uma ajuda, fazer as bainhas, né, as capas das facas. E eu fui ajudá-lo a fazer isso, dar uma mãozinha lá para ele. E de repente eu me vi na curiosidade de ficar olhando de canto de olho, sabe? Mas como é que ele está fazendo ali, entendeu? E despertou isso. E foi assim foi uma coisa assim muito rápida, sabe? O interesse pela situação. E eu fiz uma faca sozinha, escondida dele, né? Porque ele era todo sistemático, você entendeu? É isso, e eu fiquei com medo e tal. E essa faca deu muito o que falar, porque quando ele viu, ele não acreditou que tinha sido eu que tinha feito aquela situação. Só olhando, né? Só vendo ele fazer. E eu falei, bom, acho que eu tenho um jeito, né? E até eu chegar, depois de algum tempo, as pessoas não acreditavam que eu fazia faca. Então isso me enfurecia, eu ficava muito brava, você entendeu? Aí eu queria mostrar que realmente era eu que tinha feito, enfim. Aí as pessoas achavam que, sei lá, que era alguém que tinha feito. Não acreditavam, não dava crédito para isso. Isso me deixava muito brava. Hoje não. Hoje é tranquilo, hoje, né, já passou essa fase. Na verdade, eu preparei ela, quem acabou lapidando foi o Peter. Né? Eu nunca esqueço esse nome. Esse cara é um dos maiores artesãos que tem no Brasil, é o Peter. O Peter, eu aprendi muito com ele, eu preparei bastante a Marina, e a Marina acabou caindo na mão dele e ele lapidou a Marina. E a Marina acabou se tornando a primeira artesã cuteleira no Brasil, é a Marina. Já tenho nome reconhecido, já participei de várias feiras, de vários projetos, enfim. Isso já é uma situação bem resolvida, mas no começo foi bem difícil. E eu procurei ensinar, toda essa meninada que está aí hoje, eu procurei ensinar. Né? Tanto o Emerson, o Juninho, a Marina. Nunca guardei para mim porque também alguém me ensinou também um pouco. Então eu passei esse conhecimento para os demais. Agora cada um deve saber o que vai fazer, você está entendendo? Eu me sinto bastante honrada, né? Eu acho que vale a pena você passar adiante um ensinamento. Como no Brasil é um pouco difícil de viver de arte, a gente precisa de muito empenho, sabe? Para levar a história do artesanal. Não é fácil viver de faca no Brasil, até porque a cultura ainda não se pulverizou, você está entendendo? É difícil de fazer, é um processo lento e você tem que ter um custo para isso ser válido, né? Ou para você continuar. Então isso é um pouco difícil de a gente fazer isso, mas estamos indo. Eu acho que não vamos parar não. Continua sendo um hobby, mas um hobby que eu amo, que eu adoro isso aí. Eu me sinto muito feliz, eu fiz muitas facas bonitas, muitas facas lindas. É um mundo muito rico em informações. Não que a pessoa tenha que ter isso como profissão, né? Mas ela pode ter como hobby, ela pode ter isso como uma situação de terapia, por exemplo, né? Tem muitos alunos que vêm fazer curso, são médicos, advogados, eles querem sair do cotidiano deles, né? Do estresse do diário deles para virem para cá. Então, não é difícil de fazer, é empenho, é vontade. É uma situação mesmo de você sair do comum e conhecer um mundo diversificado, diferente, com muita informação.